Olá, meu nome é Carolina Azevedo e nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Recomeçar. Às vezes a vida nos impõe alguns recomeços que são totalmente inesperados. Recomeços que nem nos momentos mais difíceis a gente pensava em vivenciar. Mas é justamente esse tipo de recomeço que o Senhor usa para escrever uma nova história. Às vezes, aquilo que a gente não queria viver, que a gente não estava pronto para viver, vai servir não só de testemunho para nós mesmas, mas principalmente para outras pessoas que muitas vezes não têm a nossa força, mas que vivenciam isso. E é isso que a gente vai contar aqui hoje. Hoje a gente vai contar a história da Priscila. Priscila, que honra estar aqui, seja Carol. muito bem-vinda. A primeira vez que eu ouvi o seu testemunho foi num encontro com Deus e me impactou profundamente, sabe? Profundamente. E ano passado eu vivi uma situação parecida com a sua e ouvir o seu testemunho me deu força para continuar. Então, eu sei do poder que o seu testemunho tem, do poder que você carrega através daquilo que o Senhor fez na sua vida. Então, é realmente uma honra receber você aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Ai, Carol, eu só tenho que agradecer, assim, porque eu consigo ver Deus nisso. Amém. É só isso que eu tenho para te falar. Não teria outro motivo de eu estar aqui a não ser pela vontade e o propósito que Deus tem na minha vida. Amém. Né? Eu acredito que esse recomeçar, ele fala sobre você transpor toda a dor, você realmente entender esse processo que Deus entra, né? Ele faz a dor, mas ele também cura, né? E que honra estar aqui, né? No seu programa lindo, sucesso. Obrigada, Priscila. E quem era a Priscila antes de você precisar recomeçar? A Priscila era uma pessoa normal. A Priscila era uma mulher de 34 anos na época, né? E vivendo uma vida de casada, sou muito bem casada. Sou casada tem 15 anos, tenho uma filha hoje de 7 anos, né? Esse ano ela faz 8, que também faz parte dessa história. E enfermeira, intensivista na época. E uma vida normal como uma pessoa normal até então. Seguindo a Jesus, cumprindo o meu chamado na igreja, mas algo muito linear, né? E depois, quando a gente começa a perceber que o linear, ele às vezes ele não é tão bom assim, né? Quando a gente começa a caminhar nesse lugar onde nada acontece, está tudo muito certo, provavelmente hoje eu já entendo que Deus ele vai realmente fazer uma reviravolta quando tudo está muito certo, né? Você também pode falar isso, né? É verdade. Sobre a sua história. Mas eu era essa pessoa normal, que amava Jesus, sempre amei Jesus. Eu aceitei Jesus com 15 anos. E daquele dia em diante a minha vida realmente foi transformada, né? Eu entendo que seguir a Jesus é seguir Ele de verdade e com paixão. E quando tudo me aconteceu, né? Quando houve o acidente com a minha irmã, eu comecei a entender que Deus ele realmente queria me tirar dessa zona de conforto, desse processo linear. Então foi isso que aconteceu? Isso que foi o ponto para o seu recomeço? Esse acidente com a sua irmã? Como é que foi isso? Sim. A minha irmã, ela era uma pessoa apaixonante, assim. Não tem um dia, né? Esse processo do luto ele é interessante porque você sai dele, mas você se lembra da pessoa todos os dias. Eu achava incrível. Que isso era um exagero, sabe? Eu também achava. Eu achava que não... não, tem dia que você não vai lembrar. Não tem como. Todos os dias essa pessoa está na sua mente, né? Eu acordo todos os dias e falo, Senhor, eu tô com saudade da minha mãe. Não é? Sabe? Todo dia. É engraçado, né? E aí eu comecei a perceber, né? Minha irmã sofreu um acidente de carro, né? Em outubro de 2018. Um acidente de carro 2019, né? Onde ela morreu, ela e o namorado, né? Eles morreram carbonizados no acidente. Foi um acidente muito impactante na época, né? Muitas pessoas souberam, né? Ficou muito exposto, né? Na mídia, né? Algumas pessoas filmaram naquele momento onde ela estava sofrendo. E isso impactou muito, assim, naquela
naquele momento, porque há uns dias atrás do acidente, eu me lembro que o Senhor já tinha falado comigo que algo ia acontecer. Você vai ter uma grande perda. E eu não entendi o que era. Há umas 3 semanas atrás desse acontecido, a gente estava na preparação do aniversário de 1 ano da minha filha. E fizemos o aniversário da minha filha no dia 6 de outubro. No dia 11, minha irmã faleceu. Ela tinha ido passear para descansar, porque a gente tinha se envolvido tanto com a festa de 1 ano. Foi muito bonitinho, tudo muito, muito, muito personalizado, que ela me ajudou a fazer. E eu me lembro daquele último abraço, onde ela estava na casa dos meus pais, ela morava com eles. E ela me deu um abraço e ela falou assim: Pri, eu estou indo descansar. E eu abracei ela com um abraço diferente. E eu falei com ela assim: vai mesmo, você precisa descansar. E aí fui trabalhar no outro dia, era uma sexta-feira. E quando eu cheguei no trabalho, eu acordei, na verdade, com uma inquietação muito grande no meu espírito. Eu não entendi o que era. E lá mesmo no meu trabalho, eu inquieta, eu fui para o quarto, né, onde a gente troca de roupa os enfermeiros. E eu me ajoelhei ali mesmo e eu orei e falei: Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, se é aqui, se é com a Alice, se é com a Alex, se é com alguém da minha casa, mas que o Senhor guarde, porque eu não estou entendendo o que é que o Senhor está querendo falar comigo. Carol, eu levantei. Quando eu me dirigi àquele corredor ali dentro do CTI, meu telefone tocou, era o meu irmão, e ele falando: Priscila, você está trabalhando? E eu falei: estou, Marcos, estou trabalhando sim. E a ligação caiu, em seguida foi um amigo dele, me ligou novamente. E eu falei assim: olha, ele, Priscila? Eu falei assim: cadê o Marcos? E eu já logo perguntando, achando que era algum meu pai. E ele só falou assim: estou indo aí porque a minha mãe, a sua mãe, a nossa mãe vai precisar muito de você. E eu não sabia o que era. Entrei no carro, ainda com a roupa do trabalho, e aí ele falou comigo o que tinha acontecido, que a Patrícia tinha sofrido um acidente. E ali as coisas começaram a ficar muito confusas dentro de mim. Naquele momento em si. Mas ele falou que ela havia falecido? Ou não, até aquele momento a gente não tinha certeza, ele não tinha falado ainda, né? E aí eu fui para a casa da minha mãe e foi um momento assim que me marcou muito, onde eu via minha mãe muito desesperada, sem saber o que era, como tinha acontecido, querendo notícias. Da mesma forma eu também estava. E eu sentada ali no alpendre, esperando notícias, meu esposo chegou e ele andando com a Lisa, ainda bebezinho ali no alpendre, andando com ela, chorando, e eu sem entender, bem impactada, assim, com o coração bem apertado. Eu resolvi abrir o Facebook. Quando eu abri o Facebook, tinha uma matéria: jovem morre, casal de jovens morre em um acidente de carro. Naquela hora que eu li aquilo, o Espírito Santo falou assim: é a sua irmã. E eu não falei nada com ninguém. Guardei e esperei. E eu fiquei muito paralisada. Naquela hora eu realmente chorei. E poucos minutos, assim, deu uns 15 minutos depois, né, um dos nossos pastores chegaram para poder dar notícia para a gente que realmente tinha acontecido. Naquele momento, Carol, todo o meu sentimento, assim, os meus sentimentos ficaram confusos, mas em nenhum momento eu xinguei a Deus, eu espraguejei, sem entender o que estava acontecendo. Fomos muito acolhidos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos amigos da igreja, mas eu me senti num estado de choque, assim, eu não conseguia expressar e externar o que eu estava sentindo. Como se tivesse bloqueado, parado. Foi exatamente isso que aconteceu. Congelado. Eu fiquei congelada. E aí, o que mais dificultou todo o processo foi que a gente precisava de liberar o corpo mais rápido, era véspera de feriado e a gente não conseguiu. E graças a Deus, pessoas tão queridas correram atrás para nós e a gente conseguiu a liberação do corpo. Foi na sexta, a gente conseguiu enterrar ela no domingo. E quando eu estava caminhando para o cemitério, assim, me veio uma angústia muito grande, porque eu não conseguia entender que a minha filha não ia ver mais a tia tão especial que cuidava dela. Que ela cuidava não só dela, mas ela cuidava da família inteira. Ela era aquela pessoa que estava de corpo e alma para tudo e nos servindo o tempo inteiro. E depois daquele dia, né, que nós a entregamos para Deus, a devolvemos ela para o Senhor, começou um processo muito grande dentro de mim de, meu Deus, mas para quê? Eu dormia sempre
Eu ficava o tempo inteiro assim na minha mente. Deus, mas para quê? Deus, mas por quê? Deus, mas para quê? Mas por quê? Fiquei uns dias em casa, né? Nós ficamos um bom tempo com os meus pais. E tentando entender todo esse processo. E o Senhor foi acalmando meu coração. Foi acalmando meu coração. E aí eu me lembro que eu estava lendo Jeremias 29, que é um versículo que eu amo, 29:11, que fala assim: eu que sei o que eu tenho para você, os planos que eu tenho para você. E naquela madrugada, eu me lembro, depois de 2 meses, eu sem dormir, eu não conseguia dormir, cara, eu ficava a noite inteira orando, eu orava. O Senhor me visitou de uma tal forma que mudou a minha história. Mudou a minha história. O Senhor me tocou de uma forma tão poderosa ali naquele quarto, que o Senhor falou assim comigo: Priscila, você é minha filha. E mais do que minha filha, eu amava a Patrícia, eu amo a Patrícia. E agora você vai me conhecer de uma maneira que você nunca me conheceu. E eu achava que eu era íntima de Jesus, que eu era, né, que eu conhecia os planos, o que ele tinha para mim, mas pelo contrário, Carol. Daquele dia o Senhor me muniu de uma segurança e de um conforto tão grande que as pessoas que olhavam para mim, muitas vezes, até mesmo no trabalho, não entendiam que paz é essa que eu senti. Mas eu sabia o que era. Era a paz que o Senhor tinha colocado dentro de mim e uma segurança de que a minha história estava sendo reconstruída através dessa situação toda. Uau. E aí a gente acha que o luto, muitas vezes, ele vem para destruir, né, a perda, a dor. A gente muitas vezes não consegue desvincular, né, desvencilhar a dor com perder tudo, mas não é isso. Não que eu estou dizendo que o que é, não é que ela não doa, é importante, né? Exatamente. Mas a dor, ela tem um significado muito grande nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, ele consegue mudar, ele consegue usar aquele momento para transformar o nosso coração. Isso só ele para fazer isso, porque o Senhor, ele transformou meu coração de tal forma que eu conseguia acolher os meus pais, acolher os meus amigos e acolher a minha família. Né? Minha vida, minha posição de mãe, mais ou menos, foi uma mãe inteira, uma esposa inteira e talvez até uma enfermeira inteira, entendendo que a morte, ela não é o fim. Né? E o Senhor, uma vez eu escutei algo tão interessante de uma mulher que falava que quando o Senhor, ele leva alguém, é um presente tão precioso que ele deixou para nós aqui na terra, que em um momento certo ele recolhe para que ele mesmo desfrute dele lá no céu. E esse foi o meu consolo, que a Patrícia era uma pessoa tão especial que o Senhor a levou para desfrutar dela lá no céu. E como isso mudou a minha vida, Carol. Esse entendimento, né? Esse consolo, porque é um consolo, né? É um consolo. E às vezes eu vejo as pessoas tão perdidas assim, no luto, né? Fica no loop total, assim, não consegue sair desse momento, né? Ainda com muita dor, claro, mas a dor, ela tem um limite com Deus, sabe? Até quando a gente está no processo do luto, ele tem um tempo com Deus. Foi algo muito específico que Deus falou comigo sobre isso, sabe? A gente tem que chorar é lícito, né? Sentir a dor é lícito. Tem dia que nós vamos ter altos e baixos, né? Tem dia que a dor ela é mais intensa, mas com ele a gente tem um tempo até para que o luto cesse, porque a gente precisa ter entendimento e discernimento da dor e do recomeço que ele nos propõe. E que recomeço que veio depois do Senhor ter feito isso com você, ter cuidado do seu coração, ter protegido o seu coração dessa forma, a ponto de você conseguir ser um esteio na vida da sua família, né? Mas o que mais que aconteceu? O que realmente foi esse recomeço depois dessa dor? Porque quando o Senhor faz algo, aquilo nunca é só para nós, né? É sobre isso que eu vou falar, não é exatamente. Esse recomeço veio quando eu entendi que eu posso falar sobre isso de uma forma com que as pessoas se sintam acolhidas. Porque às vezes a dor nos impede de acessar alguns corações, né? De falar realmente que o que está aqui e que você também pode sentir, mas você pode sentir de uma maneira mais leve,
Não precisa ser tão dolorido. Não precisa sofrer. Porque você vai sofrer. Sim. Mas o Senhor, Ele está com você. E essa é a mensagem, esse recomeço para mim, onde eu pude expor a realidade do meu coração, foi o que mudou completamente a minha história, Carol. Né? Você teve a oportunidade de ver eu ministrando no encontro, e cada encontro que eu falo sobre isso, né, onde o Senhor me dá a oportunidade de falar, de expor o meu coração, as verdades que tem nele, eu consigo enxergar claramente um Deus de recomeço. Eu sou reiniciada todas as vezes que eu falo sobre isso. Hoje, nesse momento, eu estou sendo reiniciada ao falar Glória sobre a isso. Deus. Porque eu fiquei pensando assim, como falar de forma tão leve daquilo que o Senhor fez, porque às vezes as pessoas vão pensar assim, mas nem está sofrendo, né? Sim, não sentiu nada. Não sentiu nada, não sofri, sofro ainda, mas eu sei até onde Deus pode me levar com esse sofrimento. Eu não preciso de me desesperar, eu não preciso me desequilibrar, eu não preciso ter um entendimento contrário daquilo que Deus tem, daquilo que a palavra fala sobre isso, né? Que não mais pranto, não mais dor, não mais angústia. E o entendimento de que ela está com Ele. Isso é o que mais me conforta, mais conforta o meu coração, Carol. E como passar isso para outras pessoas, Priscila? Eu acho que é demonstrando... eu acredito que é derramando amor sobre os outros. Se você não tem amor para olhar para o outro, para o sofrimento do outro e se identificar, muito difícil ela vai realmente receber. Eu falo isso no meu trabalho, sabe, Carol? Eu recebo, né, onde eu trabalho, no pronto atendimento, a gente recebe muito paciente oncológico, pacientes já em fase terminal, sabe? E aquilo, quando eu olho assim, eu consigo olhar nos olhos e dizer, fique em paz, Jesus está com você. Porque se a gente não passa, as pessoas muitas vezes desqualificam até a dor do outro, né? É verdade. Quando você realmente passa por aquilo, você consegue explicar e dedicar o seu coração àquilo que você está sentindo de uma maneira mais tranquila. E com certeza a gente consegue acessar esses corações que ainda estão feridos, né? Pelo luto, pela perda, e muitas vezes pela falta de entendimento e de discernimento também. É engraçado porque, no seu caso, a gente pode dizer que a morte e a cura que veio da morte te tornou mais viva e mais humana. Muito mais. E o tanto que eu amadureci, Carol. Porque eu consigo perceber naquele tempo uma Priscila muito menina, né, para uma mulher. Foi uma transição muito íntegra, assim. O Senhor, Ele me forjou de uma menina, Ele me fez uma mulher. E eu fiquei maravilhada com esse processo. Foi doloroso, foi. Mas eu acho que só o Senhor para fazer isso. Não tem outro motivo. A dor me forjou, sabe? Eu pude me sentir como uma ferramenta na mão de um marceneiro, aquele cara que fica lá batendo a bigorna, aí é no fogo, é na água, no fogo e na água. Mas ali sai uma ferramenta tão linda, sabe? E eu me lembro que uma das ministrações do encontro que eu fui, o Senhor me lembrou, me deu um sonho, né? Eu não sei se eu contei sobre isso lá, não sei se você estava lá, de fazer uma coxa de retalho. Sim. Nossa, isso é incrível. E eu sonhei com essa coxa de retalho, eu sonhei que eu estava fazendo essa coxa de retalho. E eu não entendia, eu só sabia que eu tinha que fazer a coxa de retalho. Pus minha mãe doida, mamãe, vamos fazer essa coxa. Mas eu não quero que você faça, eu que vou fazer. E ali ela foi, você vai fazer assim, me explicou como montar. E quando eu cheguei no encontro com essa coxa de retalho, foi Você fez mesmo? Nós fizemos uma coxa de retalho enorme, grande, bonita. Ela está até lá em casa guardada. E aí eu olhava para aquela coxa e logo em seguida o Senhor usou uma pessoa para me dizer que agora a coxa está pronta. E aí o Senhor me levou no dia que a minha irmã faleceu. Uma médica me abraçou e ela falou assim: a gente nunca entende, Priscila, os desenhos de Deus numa obra de arte ou numa coxa de retalhos.
me lembrei dessa coxa, porque quando a gente vira a coxa, a gente vê tudo bagunçado, a gente não entende, mas quando a gente desvira a coxa, a gente vê o desenho mais lindo que as pessoas conseguem apreciar. E foi exatamente isso que o Senhor fez comigo. E quando eu dediquei aquela coxa para aquele dia do encontro, eu entendi, e agora eu posso falar com segurança que a minha coxa de retalho está pronta. E aí tem gente que está ali ainda tentando separar as peças, né? Separar ainda um retalho, um outro retalho. Mas quando a gente junta, tem algo lindo que o Senhor quer cobrir alguém. E como a gente tem dificuldade de ver a nossa dor como algo que vai ser cobertor para alguém. Verdade, é verdade. Entender que o que a gente vê... Porque nunca é só sobre a gente, né? Nunca é só sobre o que eu sofri, o que eu vivi. Porque a gente tem muito disso, né? Ah, o meu sofrimento, o meu divórcio, eu isso, eu aquilo. E não é sobre mim, né? Não nunca é sobre nós, é sempre sobre Ele. E é sobre o que a gente tem para poder derramar sobre a vida dos outros. E dos meus desafios desses últimos tempos, Carol, é fazer com que a dor, com que eu sinto, seja menos importante para quando eu estou com as pessoas. Porque às vezes a gente desqualifica a pessoa que está do nosso lado, a dor que ela está sentindo. Né? Mas você pode pegar na mão e você pode ser bênção na vida das outras pessoas. Por que não? E como é que faz isso? Como que faz isso, Priscila? Como é que eu... Porque a gente foi... A nossa sociedade hoje é tipo assim, mesmo que a gente fale que não, é como se o mundo girasse em torno do meu umbigo. A minha dor, o meu sofrimento, a minha dificuldade, o meu problema financeiro, o meu luto é muito mais importante, mais doloroso do que a fome da África, né? Exatamente. E aí? Mas como que eu faço para mudar essa visão? Porque isso é egoísmo, né? Egoísmo. Olha, Carol, eu tenho aprendido muito nessa caminhada que a nossa jornada, ela sempre vai pedir de nós verdade e lealdade com o Senhor. Se você quer ser uma pessoa de verdade, você consegue ser uma pessoa de verdade. Se você quer se importar de verdade, você vai dedicar tempo e vai se importar de verdade. O pouco que você faz para uma pessoa, ela pode mudar o dia dessa pessoa. Mas qual a verdade que eu quero mostrar? Eu quero fazer porque eu quero fazer, ou eu quero fazer porque eu quero mostrar para todo mundo que eu quero fazer? Isso é uma verdade que está no nosso coração. Ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Só você. Ninguém tem como saber o que está acontecendo. Só você, e o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus era essa pessoa que fazia, que sofreu, que foi humilhado, que foi traído, mas que dedicou a sua verdade em amar e acolher as pessoas que ele não conhecia. E como a gente pode fazer diferença na vida de quem está do nosso lado? Seja de um vizinho, seja de um parente, que muitas vezes a gente não se importa, com as pessoas que estão do nosso lado, alguém dentro da nossa própria casa, sabe? Mas existe algo, cada um de nós carrega uma verdade. Nós carregamos algo dentro de nós que pode ser diferente. Mas a gente não precisa olhar sempre para o nosso umbigo. É claro que a gente tem, né, os nossos interesses. Todo mundo tem. Claro. Né? Mas diminui. Se esconda. Olhe para o outro. Tenha o mesmo olhar, o olhar que Jesus olharia para o outro. Isso foi uma grande lição para mim, no meio da dor. Eu aprendi a olhar para os meus pais com um olhar diferente. Eu aprendi a olhar para o meu irmão com um olhar diferente. Eu aprendi a olhar para os meus parentes, para os amigos da minha irmã com um olhar diferente. Para as pessoas que estão no encontro com um olhar diferente. Como é bom a gente derramar amor sobre as pessoas que a gente não conhece. É uma experiência maravilhosa que eu vivo praticamente todos os dias. E eu sinto assim... meu coração ele se expande, mas ao mesmo tempo... se alegra e diz, uau, Jesus, eu estou aqui para cumprir a sua missão, porque a dor me forjou para amar quem eu não conheço. E agora? E agora eu quero continuar fazendo a diferença.
sabe? Eu quero não que o luto ele seja a minha marca, né? A dor seja a minha marca, mas eu quero que as pessoas conheçam a Priscila que Jesus forjou e que tem algo para derramar, mas de uma maneira diferente, com amor. Eu não acho que o luto é a sua marca, sabe? Eu acho que a vida é a sua marca, porque o que você inspira é vida. Que lindo. Sabe? O luto te fez inspirar a vida, sabe? O luto te fez ter a capacidade e o discernimento de despertar na gente o quanto a vida é importante, o quanto existe de vida pra gente viver, sabe? Eu olho pra você, eu sinto isso, eu não vejo. Legal. Eu não olho pra você e vejo luto, eu olho pra você e vejo vida. Que legal. E o que eu acho interessante, que lindo você falar isso. Me deixa emocionada, sabe? Porque algumas pessoas olham pra mim e veem alegria. Sim. E eu falo, se você me perguntar sobre a dor, sobre tudo que eu vivi ali, eu vou te falar, mas eu vou te falar sem dúvida, sem o meu coração doer. Porque o Senhor me curou de verdade. Eu sinto que eu fui curada de verdade, sabe? E o que eu quero mostrar é isso mesmo para as pessoas, que a vida, né, a gente consegue caminhar depois de um processo doloroso. A gente não precisa morrer junto com aquilo que morreu. Mas o Senhor, Ele ressuscita o nosso coração no meio de toda a dor que a gente vive. Tudo novo. Eis que faço algo novo. É isso mesmo, amiga. Priscila, eu sempre termino os episódios do podcast pedindo para as pessoas, para as mulheres que vieram aqui, que tiveram a coragem, a ousadia de compartilhar as suas histórias, para que elas deixem uma mensagem para quem está assistindo, para que olha aqui e deixe uma mensagem nessa câmera para quem está te assistindo. Mas eu sentia que agora a vontade de fazer algo diferente. Na verdade, eu não queria que você deixasse uma mensagem, eu queria que você orasse. Oro. Por todos nós por mim que estou aqui, pela equipe, orasse por quem vai assistir, por quem está passando pelo luto, ou para quem ainda não encontrou essa vida que transborda de você, sabe? Eu queria que, mais do que uma mensagem, você deixasse uma oração. Amém. Com o maior prazer. O Senhor é bom. E o que eu tenho para dizer, Carol, é que esse dia, ele marcou a minha vida. Eu sei que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, sabe? E hoje foi um dia que o Senhor me renovou, estando aqui, sentado aqui. Porque falar de dor, falar de todo esse processo, e entendendo que dentro de nós existe uma vida, dentro de você que está me assistindo, existe uma vida que pode transbordar e que pode alcançar outras pessoas, não tem preço. E eu quero orar por você nessa tarde, nesse dia que está aqui me assistindo, sabe? Que o Senhor, Ele te alcance. O Senhor é um Deus que Ele entra quando a gente abre a porta do nosso coração e a gente fala assim: Deus, o Senhor pode entrar. Que o Senhor mexa naquilo que está escondido, naquilo que só o Senhor conhece. E foi essa oração que eu fiz na madrugada de novembro. Foi um dia triste, foi uma estação, um inverno que doeu os meus ossos. E talvez você esteja aí na sua casa vivendo um inverno que dói os seus ossos. Mas eu quero te dizer que há vida, há cura, que o Senhor pode te encontrar onde você está. E eu oro, Espírito Santo, que o Senhor encontre espaço nesses corações que estão ainda feridos, estão perdidos, que ainda não se reconheceram, olhando para o Senhor e dizendo: Deus, eu estou aqui com o meu coração aberto para viver uma nova história, para recomeçar, sabendo que o Senhor é o dono de todas as coisas, que o Senhor é soberano, que o Senhor é aquele que tira, mas é aquele também que consegue colocar
dentro de nós a cura necessária que nós precisamos. Deus, que o Senhor seja esse abraço acolhedor no dia difícil, que teu Espírito Santo seja aquele que faz morada nessa casa que está pesada, que está difícil, que está perdida. Essa é minha oração, Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse lugar, pela vida da Carol. Muito obrigado, Deus, porque recomeçar, Deus, é para aqueles que são íntimos do Senhor. É para aqueles que têm coragem de sentar na mesa e realmente entender que o Senhor tem algo para olhar nos nossos olhos e derramar sobre nós. Obrigado por esse lugar, obrigado por essa equipe. Deus, que o Senhor continue fortalecendo a vida da Carol, Senhor. Que ela continue sendo voz e que ela não venha se calar. E que o Senhor use pessoas para sentar aqui nesse lugar e ser realmente vida para outras pessoas. Essa é a minha oração nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha amiga. Obrigada, Priscila. Eu que agradeço. Que prazer estar aqui. Que honra te receber aqui. Que honra. Oh, Obrigada. Deus. Obrigada. Obrigado por esse tempo. Foi um tempo precioso que ficou marcado no meu coração. Eu sei que através dessa mensagem, o Senhor ele possa trazer conforto, possa trazer segurança, que as pessoas possam se encontrar na mensagem que foi passada aqui.